Olá, professoras e professores da Rede Pública de Educação do Estado de São Paulo. É um privilégio poder me dirigir a vocês. Nesse vídeo eu vou expor alguns elementos essenciais em relação ao momento de retomada das atividades presenciais, especificamente em relação à recuperação das aprendizagens. Eu vou abordar aqui 3 elementos que, entre outros, se configuram como pontos-chave para o momento de recuperação e aprofundamento. O primeiro deles diz respeito ao contexto da pandemia e da função social da escola. O segundo, da crença no potencial de cada estudante. E um terceiro, da intencionalidade pedagógica, considerando o planejamento e o desenvolvimento de atividades que colocam o estudante ativo no seu próprio processo, a partir do uso de metodologias que contribuem para essa aprendizagem significativa. Bem, nós estamos vivendo um momento muito conturbado, né? E as consequências decorrentes do isolamento social foram de ordem pessoal e de ordem tanto escolar como em várias dimensões de nossa vida. Podemos aqui começar falando da maior convivência no espaço doméstico, né? Um número maior de pessoas convivendo no mesmo ambiente pode intensificar os elos afetivos, mas também potenciar conflitos entre familiares. Um estudo da Universidade do Rio Grande do Sul apresentou que mulheres são ainda mais suscetíveis ao estresse decorrente da pandemia, devido, claro, ao aumento significativo das tarefas domésticas que se ampliaram neste período de isolamento. Lidar com as exigências do ambiente doméstico, carregado de necessidades de ordem material e imaterial, e também com a exigência da própria profissão, né? Lidando ainda com o medo de adoecer ou de ver um ente querido adoecer, faz com que nós tenhamos uma fadiga emocional que acomete tanto homens quanto mulheres, mas tende a afetar mais as mulheres em decorrência das inúmeras atividades que assumem tanto no ambiente doméstico quanto profissional. E nós não estamos aqui falando de questões subjetivas, né? Estamos falando aqui de cada um de nós. Estamos falando também de professores e professoras, que particularmente, né, houve um esforço significativo na busca por soluções para lidar com os problemas decorrentes da suspensão das aulas presenciais. Como eu ouvi uma professora dizendo, né, nós dormimos analógicos e acordamos digitais. Expressões como plataforma digital, interação síncrona e assíncrona, ensino remoto, passaram da noite para o dia a fazer parte das nossas conversas, exigindo de cada um de nós professores um update automático. Ninguém nos perguntou se nós queríamos fazer uma atualização, ela simplesmente chegou. E tivemos que aprender como lidar com edições de áudio, de vídeo, com direitos autorais, uso de imagem. Enfim, nunca foi tão presente e recorrente a exigência da mobilização da competência a aprender de cada professor. A exigência tem sido enorme e a rede toda reconhece o esforço de todos os professores na busca ativa por os estudantes, assim como na oferta de interações, de aprendizagem, para que a gente não tivesse uma ampliação das desigualdades nesses últimos 4 meses. No nosso dia a dia, nas aulas presenciais, antes do contexto da pandemia, nós já lidávamos com as desigualdades de aprendizagem, que exigiam de nós um planejamento e um desenvolvimento de aulas que tanto contemplassem os diferentes níveis de aprendizagem das turmas, né? Assim como os diferentes ritmos individuais dos estudantes. E por isso, neste momento, em pós-pandemia, né, ou durante ainda a pandemia, que a gente vai ter uma ampliação dessas desigualdades educacionais, porque estamos falando aqui que essa recuperação não será apenas nesse período de 2020, mas também perdurará para os próximos anos, né? Neste contexto, a gente lidar ainda com essa ampliação dessas desigualdades educacionais vai exigir de nós um planejamento ainda mais cuidadoso e um desenvolvimento de aulas muito mais atentos.
Uma pesquisa da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aponta que, dentre os fatores que influenciam a aprendizagem dos estudantes, o de maior relevância é a intervenção dos professores. É claro que nós não estamos falando aqui, né, fique bem claro, né, que são os professores os únicos responsáveis pela aprendizagem dos estudantes, muito pelo contrário. Eu gosto muito de usar um provérbio africano que diz: é preciso toda uma rede para educar uma criança, ou é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. E aí nós utilizamos de forma análoga, né, esse provérbio para reiterar a importância do envolvimento de toda a rede, das unidades escolares, das diretorias de ensino, das coordenadorias pedagógicas, da própria escola de formação dos professores, a EFAP, no sentido de apoiar os professores nesse momento de retomada das atividades presenciais, mas sempre reforçando que é a intencionalidade pedagógica e a prática docente que mais influencia a aprendizagem dos estudantes. Estamos aqui falando sobre cenários desafiadores que assumimos nesse momento histórico, né? Também é bom considerarmos que os estudantes passaram em suas famílias por problemas similares ao que nós, professores, atravessamos, né? Principalmente nas grandes cidades, pelo esgarçamento do tecido social, a gente tem uma desigualdade social bastante elevada. E certamente muitos estudantes tiveram cenários ainda mais difíceis do que aqueles enfrentados por nós educadores. O contexto do isolamento social pode, por exemplo, ter levado a uma desorganização da rotina dos estudantes, ampliando o tempo ocioso e um comportamento mais desregrado em relação à alimentação, ao sono, aos estudos, que sabemos resulta em dificuldade de concentração, perda de foco, perda de rendimento. Também a perda do convívio com os amigos pode ter contribuído para uma maior inabilidade social, uma ampliação da dificuldade de se expor e colocado em xeque o sentimento de pertença desses estudantes a um grupo de que eles faziam parte, né? Um elemento tão favorável à autodeterminação, que é esse sentimento de pertença e que move os indivíduos, né, a ter sempre uma mentalidade de crescimento, pode ter sido afetada nesse momento. Ainda nem estamos aqui considerando outros elementos ainda mais agravadores, né? Como, por exemplo, aqueles estudantes que são acometidos por violência doméstica ou tiveram nenhuma forma de acesso às atividades que foram ofertadas pela rede, né? Isso tudo pode ter causado um estresse emocional nos sujeitos e levá-los a um estado mais fragilidade, de vulnerabilidade, que aqui não estamos falando apenas de ordem social, mas também psíquica, né? Todos os desdobramentos que aqui a gente está citando, e vocês certamente estão pensando em outros, devem ser levados em conta nessa retomada. É um desafio que eu tenho certeza que estamos dispostos a enfrentar, dada a relevância e a importância do direito à aprendizagem, de que nós, professores, estamos sempre comprometidos. Estou certa de que vocês já planejaram as ações que pretendem desenvolver para minimizar todos os impactos de que estamos falando aqui. Já pensaram em atividades de acolhida que são de alta prioridade neste momento de retomada das atividades presenciais. Eu estou aqui, claro, num espaço privilegiado, né, de conversa, de diálogo com vocês, e do que tenho conversado com muitos educadores, estou expondo aqui de maneira sucinta algum desses pontos. Claro que o repertório de conhecimentos de toda uma rede é bastante vasto, né, e exponencial. Pelo que tenho visto, nós aproveitamos bastante os momentos de ATPCs que foram desenvolvidos tanto pelas diretorias de ensino quanto pela EFAP e principalmente aqueles que foram desenvolvidos nas unidades escolares. Eu tive a oportunidade, por meio de convite, de participar de alguns desses ATPCs na escola e também nas diretorias de ensino, e posso dizer com toda a convicção de que foram aprendizagens significativas que foram desenvolvidos nesses momentos de coletivos de
não apenas troca de experiência, como reflexão sobre o momento, sobre os desafios que estavam sendo enfrentados e as atividades que foram desenvolvidas junto aos alunos foram excepcionais. Vou citar aqui, por exemplo, desde um podcast que foi confeccionado por professores, né, até atividades coletivas de mobilização com o apoio de outros estudantes da escola, né? E aqui a gente entra num outro ponto que é a crença no potencial de cada estudante. Se os professores acreditaram e insistiram para que muitos estudantes pudessem mobilizar outros, existe uma forte crença de que é a mobilização dos estudantes que é capaz de reverter um quadro que a gente está enfrentando nesse momento. E aí a gente pode dizer que os estudantes aprendem mais e melhor quando percebem que os professores acreditam no potencial deles. Tem uma imagem que viralizou na web em que a professora recebe uma atividade não concluída e o estudante escreve, ou a estudante, né? Desculpa, prof, não ter terminado a tarefa, mas eu não tinha ninguém para me ajudar. E a professora responde, meu amor, quando tiver a retomada, eu vou fazer com você, eu prometo. Essa imagem é uma imagem simbólica, né? A professora Rosiane, ela até ficou chocada com a repercussão que teve a imagem, mas o que ela comunica é muito potente para nós professores, né? A escolarização permite aos sujeitos algo de grande relevância, que é aprender os bens simbólicos compartilhados por uma comunidade, com vistas não a reproduzir essa mesma sociedade ou os parâmetros dessa mesma sociedade. É sempre tradição e ruptura. O intuito da escola, né, quando nós falamos da função social, é transformar esta mesma sociedade de que fazemos parte, tornando-a mais justa, com mais oportunidades de concretizar efetivamente a justiça social. Olha a mensagem da professora. Além das palavras de afeto, além do aluno ter confiado de que podia dizer a ela que não teve oportunidade de concretizar a tarefa, concorrem para ampliar o elo afetivo entre educador e educando. E em sua breve resposta, né, ela afirma o essencial. Eu acredito que você pode e eu serei a pessoa que vou mediar a aprendizagem daquilo que você ainda não sabe fazer. Então, um professor que acredita que o estudante pode faz o diagnóstico da zona de desenvolvimento real e cria oportunidades de avanço. Não é qualquer atividade, não é atividade corriqueira, é a atividade essencial que criará oportunidade para que o estudante saia da sua zona de desenvolvimento real, migre para uma zona de aprendizagem, de modo que esse desconforto gerado seja suficiente, com o apoio de um par mais experiente, seja o próprio professor, seja um colega, para que ele possa avançar. Então, neste momento de retomada, de desafios de várias ordens, né, o que estamos a falar aqui, a crença, né, de que crianças e jovens podem avançar é um elemento essencial neste momento de retomada. Muitas desses estudantes podem não ter tido acesso a equipamentos que oportunizassem assistir às aulas de ensino remoto que foram ofertadas. Além disso, até mesmo um afastamento total das atividades escolares pode ter ocorrido, como vocês tão bem sabem, né? E conjuntamente a rede está assumindo um compromisso com a atividade, com a aprendizagem de todos. E é a crença no potencial de cada estudante, que ele pode avançar, de que ele vai avançar se lhe forem dadas as condições para isso, que vai nos impulsionar a criar os ambientes mais favoráveis à aprendizagem, que residem justamente no último ponto que escolhemos falar, que é a intencionalidade pedagógica, considerando os ambientes e as metodologias que contribuem para potencializar as aprendizagens. Um dos elementos chaves para potencializar a aprendizagem dos estudantes é provocar o interesse deles para a aprendizagem.
Claro que nós nos fazemos essa pergunta todos os dias quando planejamos a nossa aula. Como é que a gente vai mobilizar esses estudantes a se comprometerem ainda mais com a própria aprendizagem? Nós sabemos mais do que ninguém que nós não conseguimos isso por meio de discurso, por mais potente que seja. Nossa experiência tem mostrado que envolver os estudantes na própria aprendizagem, criando condições para a autogestão, a autorregulação, lembrando sempre que isso se constrói, é retrocesso e avanço permanente, é um caminho para conquistar a permanência interessada na escola, que é um dos pontos que mais nos interessa aqui. Na prática, isso requer do professor envolver os estudantes para alcançar os objetivos de aprendizagem previstos. No dia a dia pedagógico, algumas ações intencionais, como o compartilhamento dos objetivos da aula no curto e no médio prazo, a negociação dos comportamentos e das ações essenciais que caminham para o alcance dos objetivos propostos, somado à consciência dos próprios avanços, né? Então, o estudante ter consciência de quanto ele avança a cada dia, a cada atividade, são ações docentes que tendem a contribuir com a construção de um compromisso com a aprendizagem. Além disso, oportunizar que os estudantes estejam no centro das ações pedagógicas é um outro fator de relevância, e isso se materializa por meio de ações, operações cognitivas que os estudantes são chamados a elaborar. Na prática, muitos professores criam ambientes para que os estudantes se sintam capazes, sendo exigentes com aquilo que é produzido, mas que ao mesmo tempo esteja dentro dessa zona de desenvolvimento proximal de cada um. No universo presencial, não é elaborar uma única aula como se todos iguais fossem. É, antes de tudo, ter clareza no nível e potencial de cada um. Por isso, eu vou frisar a importância do diagnóstico para a criação desses ambientes de aprendizagem com potencial de avanço. Nós temos a avaliação da aprendizagem em processo, que depois do momento de acolhida, de retomada, serão aplicadas essas avaliações com o intuito de diagnosticar tanto as habilidades as habilidades estruturantes, né, que não foram desenvolvidas pelos estudantes, e ter um diagnóstico preciso de quanto cada estudante avançou ou não nas suas aprendizagens. Então, nós temos uma visão macro e uma visão micro de cada sala de aula e podemos identificar quais são os níveis de proficiência que esses alunos estão. E aí, a partir disso, criar situações, né, para que eu possa concretizar a retomada dessas atividades, não deixando ninguém para trás. E isso vai requerer de nós, diante de todo esse cenário, né, de que falamos aqui no início desse nosso vídeo, que vão fazer com que os estudantes saiam, né, de uma manifestação de pensamento mais simples, baseada em memorização, em achismos, em soluções simplistas baseados em experiência pessoal, até a formulação de operações de pensamento mais complexas, baseados em dados, fontes, para a formulação de pensamentos mais sofisticados. Os ambientes de aprendizagem, então, conforme já foi tanto reiterado aqui na minha fala, precisam ser intencionalmente planejados para criar oportunidades para que haja antecipação, levantamento de hipóteses sobre determinados fenômenos nas diferentes atividades desenvolvidas nas áreas dos conhecimentos, que os estudantes tenham a oportunidade de se expressar, estabelecendo relação num universo simbólico, justificar o seu ponto de vista por meio de uso de dados e informações do universo de que eles fazem parte. E aí as metodologias ativas têm um papel de relevância, como, por exemplo, a aprendizagem baseada em problemas, sala invertida, rotação por estações, em que os estudantes utilizam diferentes formas de acesso à informação e podem dialogar entre si para chegar a uma conclusão a partir de um desafio colocado pelo professor. Enfim, ambientes construídos considerando tanto o diagnóstico de cada estudante como aquilo que ele tem direito a aprender.
Isso requer de nós também o monitoramento contínuo da aprendizagem. Se eu tenho um estudante com dificuldade em determinada habilidade e ainda ele vai provavelmente ter uma dificuldade de se expressar na aula, né? E aí, eu não vou oferecer dentro do ambiente de aprendizagem um desafio que esteja acima da sua possibilidade cognitiva naquele momento. Eu vou criar condições para que ele se expresse dentro da sua zona de desenvolvimento proximal. Sabendo para que ele tenha consciência também da sua própria capacidade. Porque quando o desafio, né, nós sabemos muito bem, ele está acima da capacidade cognitiva, ele tende a contribuir muito mais com a sensação de fracasso do que a sensação de pertencimento, uma sensação que leva os estudantes a terem consciência dos seus avanços, que mobilizam cada vez mais o seu engajamento. Eu gosto muito de usar um exemplo de uma professora que me permitiu observar a aula dela e aprender, né? Em que numa leitura compartilhada de um conto da literatura brasileira, ela lançou um desafio aos estudantes. Pediu a eles que procurassem no texto as características do personagem Pilar. E aí ela pediu que os estudantes pensassem por 2 minutos e encontrassem no texto essas características. E disse ainda, característica é aquilo que a pessoa tem de bom e o que ela tem de não tão bom assim. Pode ser característica física ou psicológica. Encontrem no texto. Eu não quero que ninguém responda, eu quero que todos pensem. E depois eu vou escolher quem é que vai responder. Passado o tempo, ela solicitou a determinados estudantes que respondessem, a outros solicitou que buscassem no texto uma justificativa para aquela característica apontada. Depois ainda fez uma outra pergunta, um outro desafio, né? Usando o mesmo procedimento. Pediu que dissessem quais as características que você admira numa pessoa e quais as características que você admira em si mesmo. Vejam que eu gosto muito de usar este exemplo porque essa professora tinha uma intencionalidade pedagógica muito clara. Ela sabia exatamente onde ela queria chegar com cada estudante, lançando desafios que estavam dentro da zona de desenvolvimento proximal de cada um. Desse modo ainda, ela oportunizou que os alunos tivessem acesso aos objetos do conhecimento daquela área específica, que é curricular, e ao mesmo tempo garantiu que todos pensassem, não aqueles que são mais rápidos ou têm maior habilidade para dar a resposta. O que nós queremos como professores é que todos cheguem lá. E esse exemplo é um exemplo simples, né? A nossa atividade é bastante complexa, ela exige de nós a criação de ambientes que contemplem os direitos de aprendizagem que estão lá, habilidades, conteúdos, objetivos específicos, expectativas de aprendizagem que estão expressos no currículo. Além disso, exige a criação de ambientes e metodologias que sejam favoráveis ao desenvolvimento daquilo dentro dos recursos de que disponho. Além disso, eu preciso monitorar a aprendizagem de todos, lançar desafios que estejam à altura sem deixar nenhum para trás. Então, nossa atividade docente é de alta complexidade e estamos aqui falando com vocês diretamente, eu peço licença para isso, como educadora. Quão importante é esse chamamento que estamos fazendo aqui a todos os profissionais da rede para que estejamos comprometidos com esse momento de recuperação e aprofundamento. Esse exemplo, entre tantos outros que vocês devem estar resgatando na memória de vocês, ele é expressivo porque ele traz um elemento essencial de que vamos ter muita responsabilidade neste momento, que é a nossa escuta ativa para diagnosticar cada avanço do estudante, gravar um áudio depois da aula dizendo quais são as suas percepções naquele momento, o que você precisa considerar na próxima aula, enfim, a forma como os professores utilizam o seu diário de bordo para monitorar as aprendizagens
são muito heterogêneos, mas são eles que vão nos ajudar nesse momento a não deixar ninguém para trás e não deixarmos, né, que a cultura do déficit da atenção, aquilo que está sendo manifestado, que às vezes é muito minucioso durante as aulas, atrapalhem o nosso compromisso com o avanço de todos. Enfim, somos cada um de nós, professores, corresponsáveis pela personalização do ensino e, ao mesmo tempo, comprometido com o desenvolvimento integral de todos os estudantes por meio da nossa presença educativa. O direito à aprendizagem de todas e todos os estudantes é o compromisso que estamos assumindo neste momento de retomada. A rede está lançando mão de estratégias para lidar com os desafios do momento, mas são as ações intencionais e planejadas dos professores, com o apoio de toda a rede, que concorrem para que tenhamos uma diminuição das desigualdades de aprendizagem ampliadas como efeito perverso da suspensão das aulas presenciais. Bom retorno a todas e todos.